Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da área de Engenharia de Software. Meu nome é professor Jackson Henrique. Vamos falar hoje sobre a metodologia ágil XP. Tá? Quem tem acompanhado as minhas aulas de Engenharia de Software viu que nos últimos vídeos nós aprendemos um pouco sobre o processo de desenvolvimento de software. Falamos sobre o software em si, sobre as características desse cara, né, esse ator principal aí das nossas vidas. Falamos sobre a engenharia de software, falamos sobre os primeiros modelos de processo de desenvolvimento de software, né, chamados também de tradicionais. Falamos do desenvolvimento ágil. E agora vamos aí falar sobre a metodologia ágil XP, né, que é o Extreme Programming. E depois também falaremos sobre a metodologia ágil Scrum ou Scrum. Né? Eu geralmente uso mais os termos portuguesados mesmo com meus alunos, porque eu gosto mais. É só isso. Muito bem, galera. A metodologia Scrum a gente vai falar numa próxima aula. Essa aula de hoje, esse vídeo agora vai ser só para a gente tratar sobre a metodologia ágil XP, ok? Importante, antes de você assistir essa aula, se você não assistiu aquela aula sobre o desenvolvimento ágil de software, é muito importante que você assista para você conhecer os princípios do Manifesto Ágil. Princípios estes que irão ser a base das metodologias ágeis, como a metodologia ágil XP, ok? Mas, então, bora lá. Então, o Extreme Programming, o XP, ele é um modelo de desenvolvimento de software criado em 96 por Kent Beck, no departamento de computação da montadora Chrysler. Tá? Essa era uma montadora que existia, ela foi até hoje, recentemente, ela foi comprada pela Fiat. Num projeto chamado C3 Payal, que consistia na implementação de um sistema de folha de pagamento, um sistema para essa montadora, que já havia fracassado com outros métodos, outras metodologias. É importante a gente destacar aqui que veja que a metodologia ágil, o XP é idealizado, né, a forma de funcionar do XP é idealizado lá em 96. Mas vocês viram na aula passada que o Manifesto Ágil ele surge somente em 2001. Então, lembra que eu falei até naquela aula que existiam os 17 desenvolvedores que se juntaram no Manifesto Ágil, eles já tinham métodos inovadores e trouxeram esses métodos inovadores para, né, constituir os princípios do Manifesto Ágil. E o Kent Beck, se vocês lembram, era um dos 17 desenvolvedores do Manifesto Ágil, ok? É esse cara aqui, Kent Beck, esse bigodão. Ele diz que o XP trata-se de uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias, desenvolvendo software com requisitos vagos, tá? Então, onde eu tenho um processo de desenvolvimento de software dinâmico, onde eu tenho requisitos que mudam conforme as necessidades, né, do meu cliente, ou seja, as vontades do meu cliente, né, o XP ele consegue trabalhar bem com isso, porque ele tem um ciclo interativo, né, muito rápido. A gente vai ver que o ciclo, cada ciclo no XP é bem curto, e ele é focado para pequenas e médias equipes, tá? Lembrando que o Manifesto Ágil trata, um dos princípios é o de equipes pequenas, porque eu preciso de uma equipe pequena para mim ter uma comunicação efetiva. Sem uma comunicação efetiva, fica difícil, né, de nós implementarmos todos aqueles valores do Manifesto Ágil. Então, o XP é para isso. Então, o XP é recomendado para equipes de até 10 programadores, tá? O que eu já vi, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito clássico, que é o do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, onde eu moro. Eles têm uma equipe lá bem grande, né? São vários desenvolvedores nas equipes deles, e eles possuem mais de 10 pessoas trabalhando nos projetos de software do tribunal, só que
para não ser uma equipe só muito grande, eles dividem essas equipes, essa grande equipe em pequenas equipes, né? Equipes de 6, 5 desenvolvedores, cada equipezinha dessa tem o seu líder, etc. E aí eles conseguem trabalhar cada um dentro de um projeto. Ou até mesmo no mesmo projeto, se for um projeto de módulos, por exemplo, mas cada equipe ela é até 10 no máximo. Projetos com requisitos em constante mudanças, como já citei, quando é possível contar com a colaboração do cliente para tirar as dúvidas e tomar as decisões, ou seja, o XP é recomendado quando eu posso ter o cliente dentro, né, o cliente disponível para mim dentro da minha equipe de desenvolvimento. Tá lá, às vezes, lógico, o cliente não vai estar lá fisicamente, ele tem que estar disponível para mim, conversar com ele sempre que eu precisar, né, numa videochamada, por exemplo. Tá? Se eu tenho um projeto que eu não tenho esse cliente lá dentro, tá? Esse usuário final lá dentro da minha equipe, possivelmente o XP não vai funcionar legal, a gente não recomenda. E o XP também é recomendado quando a equipe é interessada e proativa para assegurar a alta produtividade. Então, você precisa ter uma equipe de desenvolvedores muito boa, proativa, auto-organizável, ou seja, aquelas características, né, chaves dos profissionais que trabalham com equipes ágeis que eu citei na última aula. Então, aqui tem a divisão do XP, né? Extreme, aplicação de boas práticas do desenvolvimento de software levado ao extremo, ou seja, equipes que trabalham com XP devem ter uma boa capacidade técnica, né? Precisam conhecer boas técnicas de programação, técnicas de refatoração, de teste, enfim, tem que ser uma equipe com desenvolvedores já com certo grau de conhecimento, tá? E programming vem de foco no código, ou seja, na programação. Óbvio que, como eu expliquei já também nas últimas aulas, aqui, nesse tipo de metodologia ágil, não é que o projeto de software, os artefatos de engenharia de software são jogados na lata do lixo e só foca em programação. Não é isso. Os artefatos de engenharia de software são, sim, criados normalmente. A gente vai, sim, criar um caso de uso, vai criar um caso de uso expandido, você vai ali criar um diagrama de classe, né, um diagrama de sequência, tudo isso acontece, tudo isso é criado dentro do projeto. Só que aqui existe uma inversão de valores em relação às metodologias tradicionais. E antes, lá, se focava-se muito nos artefatos, muito no processo. E aqui foca-se primeiro em desenvolver o software, tá? Mas o projeto é como se fosse um segundo plano, mas esse segundo plano é sim feito e é sim construído, ok? Valores do XP, valores estes que vêm lá, né, do Manifesto Ágil. Então, comunicação, interação máxima dos membros da equipe, ou seja, a equipe precisa se comunicar e essa comunicação tem que ser face a face, é um dos princípios do Manifesto Ágil. Aqui, a metodologia XP vai dizer que é para trabalhar na mesma sala, mas hoje com as tecnologias que nós temos hoje disponível, como videoconferência, às vezes essa mesma sala não é sempre necessário, né? Você pode ter um desenvolvedor trabalhando na mesma sala, né, por videoconferência, através do Google Meet ali, e tá morando em outro lugar. Simplicidade, desenvolver o software usando a forma mais simples possível no designer e na construção, fazer somente o que precisa no momento. Falei também já desse conceito na última aula, né? Ser simples, fazer primeiro aquilo que realmente o cliente precisa usar com urgência, tá? Para você deixar o software funcionando com o máximo de tempo, com o menor tempo possível lá na empresa do cliente, para o cliente ter o software funcionando. Depois a gente vai implementar aquelas funcionalidades que o cliente vai usar só de vez em quando, ou a gente vai refinar aquelas funcionalidades que o cliente já está usando, deixar ela mais bonita, por exemplo, com a interface melhor. Feedback constante com o cliente é fundamental, como eu falei, o cliente precisa estar presente, tá? Sem o cliente dentro, fica muito difícil a gente conseguir trabalhar com metodologia ágil, para ter esse feedback constante dele, obviamente. Coragem para fazer a coisa certa, mesmo quando não é a coisa mais popular a fazer, inovar sempre. Então, inovar na construção do software é um dos princípios também, é um dos valores do XP. Tá?
inovar no sentido de usar ferramentas modernas, usar bibliotecas de software, linguagens, ou seja, ferramentas cases que facilitam o trabalho do desenvolvedor, né? Ou seja, você usar ferramentas que geram, por exemplo, já a quantidade máxima de código possível, que você possa usar uma ferramenta, por exemplo, de desenvolvimento de software que você consiga, por exemplo, arrastar e soltar e já gerar os componentes de interface, não precisar escovar o código lá na mão do zero. Então, quanto mais ferramentas nesse sentido você usar, melhor. Respeito contínuo entre a equipe e com o cliente, tá? Para a gente tirar o máximo de todos esses valores que nós estamos aqui, ok? Respeito é fundamental sempre. Muito bem, o XP define o conjunto de princípios que devem ser seguidos por todos na equipe. Os princípios servirão para ajudar na escolha de alternativas de solução de problemas, ok? Então, os princípios do XP também vêm lá do Manifesto Ágil. São eles o feedback rápido, como eu já falei, né? Ter esse feedback quando o cliente está dentro da equipe, a gente consegue esse feedback bem rápido com ele. Assumir a simplicidade, ou seja, ser simples, como eu já falei bastante sobre simplicidade. Mudança incremental, ou seja, o processo é todo voltado para um desenvolvimento incremental, onde a cada ciclo de iteração eu gero um novo incremento de software, uma nova versão do software. Abraçando mudanças, ou seja, toda mudança tem que ser bem-vinda, mesmo que às vezes a equipe não goste muito, mas se o cliente precisa de uma mudança, você tem que abraçar a mudança, não importa, porque a ideia aqui é satisfazer as necessidades do seu cliente e trabalho de qualidade. Tá óbvio, né? Se você tem uma equipe motivada, tem uma equipe que tem uma comunicação efetiva, se tem uma equipe que tem um alto conhecimento técnico, com certeza o meu trabalho vai ser de qualidade. Práticas do XP. O XP possui um conjunto de 14 práticas que consistem no núcleo principal do processo, que foram criados com base nas ideias pregadas pelos valores e princípios apresentados anteriormente. Então, a gente vai vir aqui agora, são 14 práticas, 14 atividades que são realizadas dentro do ciclo de iteração do XP, ok? E aí, eu vou explicar as 14 práticas, o que acontece, e depois eu vou mostrar como essas 14 práticas são executadas dentro do ciclo de interação, ok? Geralmente, quando eu estou lá na sala de aula, eu já vou explicando isso junto, eu vou explicando as práticas e já vou fazendo o desenho do ciclo de interação no quadro e fica mais fácil. Mas como aqui é uma videoaula, então primeiro eu vou explicar as práticas, depois eu vou explicar como é que essas práticas, vocês vão acabar entendendo também, não tem nada de difícil não, tá bom? Primeira, versões pequenas. Aqui é os termos em inglês, porque esses livros de XP usam muito termos em inglês, né? Small releases aí, por exemplo. Mas eu vou usar todos os termos aqui em português, tá bom? Muito bem, então, uma release é uma versão operacional do software, que nós já expliquei para vocês também, que em metodologia ágil, nós chamamos isso de incremento. Então, uma versão nova do software, que contém novas funcionalidades, chamamos isso de um incremento de software, também chamado aqui de release, tá? Cada release deve ser tão pequeno quanto possível, ou seja, cada versão do software nova deve conter poucas funcionalidades. Até porque a gente vai ver que o ciclo de interação no XP é pequeno, já vou adiantar logo, é uma semana só. Então, não tem como você fazer muita coisa em uma semana só. Então, por isso que uma das práticas do XP os releases são pequenos, por quê? Porque a cada interação é apenas uma semana, e dentro de cada interação a gente vai entregar ali 2, 3 funcionalidades novas só. Então, a forma que o software evolui no XP, as versões que são adicionadas, as versões que são entregues no XP para o cliente são muito pequenas, tá? Não contém muitas funcionalidades. E isso é uma prática, tá? A metodologia foi pensada assim, ok? Ah, professor, eu não concordo, eu acho que não deveria ser assim. Perfeito, não tem importância. Eu estou aqui explicando para vocês como que essa metodologia ágil XP foi pensada e construída pelo Kent Beck e como ela está disponível na literatura, né? Mas a gente sabe que metodologia ágil ela é adaptável, você pode pegar essa metodologia e adaptar ela na sua realidade. Estou explicando para vocês aqui como é a forma que ela foi pensada.
tá? E um release, um release ele é construído ao longo de uma ou várias interações. Aqui é uma coisa interessante. A metodologia diz que ele vai ser construído, essa versão, em uma ou várias iterações. Mas na prática, é apenas uma interação, tá? Mas a metodologia te dá essa abertura. Eu posso, então, sim, entregar eu posso ter, por exemplo, duas iterações de uma semana cada uma, e aí sim, ao final de duas iterações, eu entregar essa versão do sistema. Mas não é isso que, na prática, as empresas que utilizam essa metodologia fazem. Elas utilizam a prática de entregar uma versão nova a cada iteração, ok? Então, no início do projeto, a equipe cliente planeja uma quantidade de interações por release. Então, eles vão dizer assim, ó, eles fazem um planejamento global, né, assim, no começo do projeto, por exemplo, a gente vai entregar, como a gente vai entregar essas versões para o cliente? A gente vai entregar uma versão a cada interação, sim ou não, toda semana a gente vai entregar uma nova, a gente vai entregar uma versão a cada 2 interações, ou vai depender muito de cada funcionalidade, então eles definem isso no início do projeto. O mais comum, como eu já disse, é uma versão a cada iteração, mas a equipe é livre para definir isso. Prática 2, jogo do planejamento, ou chamado também de planning game, tá? Então, cada interação no XP dura uma semana, como eu já disse. Então, no início da iteração, os desenvolvedores e clientes realizam uma reunião. Essa reunião chama-se jogo do planejamento, para priorizar e estimar as funcionalidades que serão desenvolvidas na interação, ok? Então, no começo de cada interação, então vamos dizer aqui que seja toda segunda-feira, quando a equipe chega na empresa segunda-feira, a primeira coisa que eles vão fazer vai ser uma reunião. Todo mundo vai se juntar, ok? E eles vão lá verificar quais são as funcionalidades que ainda devem ser desenvolvidas nesse sistema, certo? Vão fazer uma análise das funcionalidades juntos, equipe e o cliente, e essa análise, o fruto dessa análise, o resultado dessa análise vai ter como as atividades, né? Quais atividades podem ser desenvolvidas, né? A descrição dessas atividades, dessas tarefas, essas tarefas que vão lá para o Kanban, e cada tarefa dessa vai ter a sua prioridade e a sua estimativa. A prioridade é o grau de prioridade dela. Ela é importante agora, ela é muito importante, ela é pouco importante, e a estimativa dela, qual é o tempo que essa atividade, essa tarefinha, a equipe julga ser possível realizar essa tarefinha. 1 hora, 2 horas, normalmente as equipes também estimam por hora, por tempo, tá? Muito bem, continuando. Então, ao final de cada interação, pode-se ou não obter uma versão do sistema, como eu já disse, tá? Mas o mais comum é que sim. Tudo depende do planejamento da equipe. No jogo de planejamento, o cliente prioriza as funcionalidades desejadas por ele e os desenvolvedores estimam os pontos de esforço, tá? Então, quem vai fazer a priorização das tarefas, quem vai dizer as tarefas que ele quer que seja desenvolvida primeiro, é o cliente, ok? Ele vai dizer, ó, quero essa, não, essa aqui pode deixar para a próxima interação. E os desenvolvedores vão, né, conversar entre si. Existe até técnicas também para a gente fazer essa estimativa de esforço, tá? É uma técnica bem comum na minha aula do Scrum, eu explico essa técnica, que é o Planning Poker. E aí eles vão estimar esse esforço, tá? Quantas tarefas eles acreditam que, na média, demora-se cada tarefa. E isso, galera, é legal, assim, porque é lógico que nas primeiras tarefas a equipe pode até errar, né? Eles podem até errar bastante, mas conforme vai passando o tempo, a equipe vai refinando essas estimativas. Então, uma equipe experiente, que já trabalha com tempo, com desenvolvimento de software, elas vão estimando tarefas cada vez mais próximas, né, da realidade, ou até às vezes estimando em cima mesmo. Então,
Aqui a prática leva à perfeição, exatamente. Quanto mais tempo a equipe vai trabalhando com isso, mais por exemplo, a equipe, quanto tempo a gente vai demorar para a gente projetar essa interface aqui numa ferramenta X? Pode ser que nos primeiros estimativos eles errem muito, tipo, acho que vai demorar 2 horas de serviço, mas acabou que demorou 4, mas conforme o tempo vai passando, eles vão vendo que eles vão corrigindo essas estimativas até eles chegarem aí bem próximo a realidade. Isso é um legal também das metodologias ágeis. E vem muito do que eu falei para vocês lá naquela, lembra? Lá na aula sobre o que eu falei de software, né? Um dos principais desafios do desenvolvimento de software é o custo e o tempo do desenvolvimento de software. E eu falei para vocês que se eu não consigo estimar um tempo de desenvolvimento correto, eu não consigo estimar um custo correto. Então, se eu tenho um tempo desequilibrado, eu vou ter um custo desequilibrado. Se eu consigo estimar um tempo bem feito, logo eu consigo saber exatamente qual é o custo desse software para mim, enquanto equipe de desenvolvimento. Se eu consigo saber qual é o custo que esse software tem para mim, equipe de desenvolvimento, eu consigo cobrar de forma mais justa o meu cliente. Então, com a metodologia ágil, com essas estimativas que nós fazemos, essas técnicas que nós utilizamos nas metodologias, a gente vai conseguir estimar a construção do software de forma bem precisa, tá bom? Prática 3, metáfora. Essa técnica, ela diz que a equipe tem que usar termos comuns ou uma linguagem comum para conversar com o cliente quando se trata de aspectos técnicos, tá? Então, a equipe deve, então, usar metáforas para tentar explicar para o cliente assuntos técnicos do desenvolvimento de software, como, por exemplo, falar de classes, estruturas de repetição, né, termos em inglês. Quanto mais, quando a equipe for conversar com o cliente, né, perguntar, ou então colher o feedback do cliente, e, enfim, sempre usar metáforas, uma linguagem mais próxima da linguagem do cliente, para que ele consiga entender, tá? Então, essa é uma prática também bem legal, utilizada pelo XP. Design simples, já falamos bastante sobre isso, sobre simplicidade, tá? É uma prática dentro do XP. O melhor e mais simples projeto é aquele que passa em todos os testes, não contém duplicação de funcionalidade, contém as principais necessidades do cliente. Equipes XP procuram assegurar que o designer seja mantido simples e eventuais mudanças sejam adiadas até que se tornem efetivamente necessárias, em função das funcionalidades solicitadas pelos usuários. Então, como eu falei, primeiro as equipes vão desenvolver ali funcionalidades, aquelas funcionalidades mais desejadas e as principais para o cliente com um design simples, um formato simples. Eu costumo brincar com meus alunos aquela funcionalidade com cara de Windows 98. Depois a gente vai dando ali uma refinada na funcionalidade e deixando ela mais com cara ali de Windows 10, tá? Por quê? Porque primeiro a ideia aqui é foco no desenvolvimento. Primeiro você constrói rapidamente as funcionalidades que o cliente precisa usar na empresa dele ou no negócio dele. Depois a gente melhora elas. 5, desenvolvimento orientado a testes. Então, o XP, ele vai trazer a prática do TDD, que é o Test and Driven Design, né? Ou seja, os testes são executados constantemente durante as iterações, tá? E ela é uma prática legal também que a equipe também planeja e utiliza várias ferramentas de testes, tá? Ou seja, aqui as equipes são, né, orientadas a utilizar ferramentas para testar o código. A gente tem várias ferramentas no mercado hoje que testam interface, que testa código em termos de classe. Então, as equipes fazem muitos testes, né? A equipe vai desenvolvendo as funcionalidades, já vai fazendo muito teste, e são orientadas a usar muito ferramentas já prontas para fazer o teste, tá? Então, quanto mais testes for feito, melhor.
bom? E esse teste também ele é feito naturalmente com a utilização do próprio Kanban, que eu já expliquei para vocês na última aula também, né? Lembra que eu mostrei para vocês uns tipos de Kanban que já tinha lá a coluna a fazer, fazendo, feito e pronto para teste, né? Ou pronto para revisão, ou seja, eu, desenvolvedor Jackson, pego uma funcionalidade para fazer, eu desenvolvo a funcionalidade, vamos supor um cadastro de cliente, por exemplo, eu fui lá e construí o cadastro de cliente, né? Coloquei na coluna pronto, mas não está pronto ainda, né? Às vezes eu testei, mas aí vai vir um outro desenvolvedor, pegar aquilo que eu fiz e testar de novo, e testar a interface, testar a parte interna, enfim, quanto mais testes possíveis foram feitos, melhor. E aí sim, essa funcionalidade está pronta, né, para ser entregue no release do cliente, ok? Refatoração. Refatoração, ela é uma prática utilizada nas metodologias ágeis, no XP principalmente, que nada mais é do que melhorar código. Refatorar é pegar um código já feito, que funciona, né? Você vai pegar uma funcionalidade que está funcionando, o desenvolvedor vai lá no código-fonte da funcionalidade e vai olhar como foi construído aquele código-fonte, né? Vai olhar lá a classe, os objetos instanciados, as técnicas que foram usadas lá, as estruturas de repetição ou de uma estrutura de verificação. E o cara vai falar, rapaz, esse código aqui ele pode ser feito de forma mais eficiente. O cara fez aqui várias estruturas de verificação aqui. Pô, acho que em vez de fazer essas várias estruturas aqui, eu posso fazer só uma estrutura de repetição aqui, enfim. Então, ele vai refatorar, ele vai deixar aquele código lá que tinha, por exemplo, com 200 linhas, e vai deixar aquele código com 50 linhas só. Ou seja, ele vai refatorar, ele vai refabricar aquele software para deixar isso melhor. E esse tipo de prática, ela acontece aí de forma muito natural dentro do processo de construção. Tem equipes que colocam essa parte de refatoração no próprio Kanban, ou seja, lá durante o desenvolvimento, as equipes já vão fazendo tarefas de refatoração nas funcionalidades prontas, ou faz isso no próprio par, né? Aliás, a gente vai ver que uma das práticas do XP é o desenvolvimento em par. Só um minutinho. Opa, voltando, desculpa. Como eu estava falando, então, uma das práticas que nós vamos ver já no XP é a programação em par, onde os desenvolvedores vão trabalhar em dupla. Enquanto um desenvolvedor já vai fazendo, o outro já vai verificando formas de refatorar o código. Então, essa prática de refatoração, ela pode acontecer de várias formas, tá? Em dupla ou mesmo no próprio Kanban, onde pode-se criar uma coluna para funcionalidades para ser refatoradas, enfim. Isso acontece de forma muito natural dentro do processo. A programação em par, prática aí número 7. Então, o desenvolvimento é feito em par dentro do XP. Essa aí é uma das práticas que eu diria, essa é a prática mais características do desenvolvimento com o XP, tá? Só essa metodologia traz essa prática de programação em par, e ela nada mais é do que todo desenvolvimento, quando o desenvolvedor vai lá no quadro Kanban buscar uma tarefa, essa tarefa ela vai ser construída em par. E nada mais é do que um desenvolvedor começa a programar, né? Ele vai analisar, programar, projetar, fazer um diagrama, enfim. Enquanto um está fazendo a tarefa, o outro desenvolvedor está junto com ele, trocando ideia e revisando, já vendo se aquele desenvolvedor número 1 está fazendo a tarefa de forma correta ou como deve ser feito. Então, essa é a ideia da programação em par dentro da metodologia XP. Uma informação importante da programação em par é que as equipes são trocadas, né, durante as interações, então não é recomendável que você fique a mesma equipe, a mesma dupla sempre, porque acaba que um acostuma com o trabalho do outro, então não tem aquela ideia de revisão que é preciso ter. Então acaba que com o tempo as duplas vão sendo modificadas, tá? Pode ser de interação em interação, ou a cada 2, 3 interações, isso aí vai muito de cada uma das equipes e do projeto que está sendo construído. Opa, continuando, deixa eu dar uma paradinha aqui. Muito bem, prática 9, integração contínua, ou seja,
é uma prática de tudo que é feito, né, durante as iterações, ela é integrada ao software principal, vamos dizer assim, né? Ou seja, as funcionalidades que eu faço aqui nessa sprint, eu tenho que integrar ela, tá, na versão que está lá rodando no cliente. E isso hoje é algo muito natural, né? As ferramentas que nós temos hoje em dia, tá? Esse versionamento de código é feito de forma muito natural, tá? Mas a gente tem que entender que a metodologia vai nascer lá em 96, né? Então, não tinha essas ferramentas que nós temos hoje de integração de código, tá? Então, era algo mais difícil de fazer, por isso que até é uma prática, mas hoje é algo que acontece muito natural. 10, ritmo sustentável, tá? Metodologia ágil trabalha com equipes que mantém um ritmo sustentável de trabalho, não faz hora extra, ou seja, trabalhar com qualidade. Trabalho extra é sinônimo de que algo está errado, ou seja, então equipes ágeis trabalham com 40 horas por semana, sem hora extra, tá? Então, essa é uma prática dentro do XP, trabalho sustentável. Nesse requisito também de ritmo sustentável, tem muito a ver com o papel do próprio líder do projeto, tá? O líder é o cara que vai atuar ali como um coach hoje em dia, né? Um cara que vai trabalhar ali motivando a equipe, né? Tirando os obstáculos da equipe, então, verificando a quantidade de trabalho que cada um está fazendo. Então, o líder tem um papel fundamental para que essa prática aí aconteça. 11, cliente sempre disponível, tá? Ou seja, o cliente deve estar presente, tá? No processo, a gente já falou disso várias vezes, para priorizar as atividades, para escrever os testes de aceitação. Esses testes de aceitação, galera, são, né, um teste seria, esse teste de aceitação seria basicamente o seguinte: ele vai dizer quais são os requisitos de qualidade que aquela funcionalidade deve respeitar. Por exemplo, ele fala o seguinte, ó, a funcionalidade, vamos supor uma funcionalidade vender de um sistema comercial para qualquer coisa. Essa funcionalidade vender, o tempo que o usuário vai demorar para preencher uma venda de 2 itens, por exemplo, ela não pode passar mais de 10 segundos. Ou seja, a equipe tem que criar uma interface que seja utilizável, né? O cara termina todo o processo lá de preencher o cliente tudo em menos de 10 segundos. Isso, por exemplo, é um requisito de qualidade. Então, é esse tipo de teste que é feito. Esse tipo é um exemplo de teste de aceitação, tá bom? Então, seria basicamente isso, tá? Então, o cliente deve ser incluída na equipe uma pessoa da parte do cliente, que irá trabalhar junto com a equipe no desenvolvimento. Geralmente, são várias pessoas que atuam junto com a equipe, representando o cliente ao longo de um projeto, tá? Dependendo da parte do sistema que está sendo construído. Geralmente são usuários finais, né? Então, por exemplo, você está desenvolvendo um software para ser usado pela galera dos recursos humanos. Você não vai chamar o vendedor para te ajudar a desenvolver o software, né? Você vai chamar a galera dos recursos humanos e vice-versa. Então, é muito a ver com o cliente, nesse caso aqui, é um usuário de um setor específico daquela organização que está sendo, né, automatizado, né, pelo software naquele momento, tá bom? Padronização de código, tá? Então, com a propriedade coletiva do código e a refatoração, é necessário manter um padrão no código e no projeto. Por isso, a equipe define um padrão de codificação no início do projeto, tá? Eu acho que eu não falei na hora que eu dei a pausa, eu não falei dessa prática, né? Agora eu tô lembrando, tá? Então, a 8, só para recapitular, que eu acabei passando aqui batido, porque eu tive que fazer uma pausa no vídeo, propriedade coletiva do código é o seguinte: todo mundo tem acesso a todo o código, tá? Isso é uma prática. Então, não tem esse negócio de meu código, é minha funcionalidade, a minha função, só eu fiz e ninguém mete a mão. Não é isso. Então, a prática dentro do XP é que todos devem ter acesso ao código, todas as partes do código, para que qualquer um da equipe possa refatorar aquele código. Então, não tem dessa, eu, Jackson, fiz aquela funcionalidade, eu sou top, eu sou perfeitão, e ninguém vai poder mexer na minha função, meu código é meu. Não é essa a ideia que a metodologia XP
prega, tá bom? Então, voltando, então já falei de integração contínua, já falamos sobre ritmo sustentável, cliente sempre disponível e padronização de código, ou seja, o código precisa seguir um padrão comum, tá? Isso vem muito de padrão de projeto mesmo, tá? Aliás, padrão de projeto é uma ciência, né? Dentro da ciência da computação, define formas, padrões, formas de a gente criar códigos, técnicas de como fazer a programação de um sistema, e essa padronização tem que ser seguida, tá? Equipes, às vezes, elas criam até manuais de, por exemplo, um exemplo de padronização muito comum seria a indentação do código. Como indentar o código? Pô, a gente vai seguir a indentação de um tab ou 2 tabs, a gente não vai indentar o código, enfim, é porque às vezes cada programador às vezes tem uma prática muito específica de fazer o seu código. E não é assim que deve ser feito. Todo mundo deve seguir um padrão para que, quando eu for refatorar aquele código lá do Joãozinho, eu entender aquele código do Joãozinho. Se o Joãozinho usa um padrão nada a ver, eu não vou conseguir entender o código dele. Então, a padronização ela é essencial para que a refatoração seja possível, por exemplo. Tá? 13, reuniões em pé. Tá? Essa é uma prática que veio da metodologia Scrum, que são reuniões diárias que acontecem em pé, mas a gente é da informática, a gente é meio preguiçoso, normalmente ela não acontece em pé, acontece sentada mesmo, mas a ideia da reunião em pé é que todos os dias de manhã a equipe chega para trabalhar, faz uma reunião ali em pé em um círculo, e aí cada um vai dizer o seguinte, o que ele fez no dia anterior, do Kanban, por exemplo, ele falou, eu estou fazendo aquela tarefa tal ali, mas a previsão é que a gente termine essa tarefa até a hora do almoço, e depois do almoço eu estou pensando já em pegar aquela tarefa Y ali do quadro Kanban. E basicamente seria isso. Tá? E se existe algum impedimento, se tem alguma coisa que está atrapalhando o desenvolvedor. Se tiver, o membro da equipe já vai falar isso para a equipe e o líder já vai dar um jeito de resolver esse problema. Tá? Então, essa é a ideia da reunião diária, ou reuniões em pé. E 14ª e última prática do XP são as tarefas visuais, tá? Então, o XP valoriza muito o uso de quadros para disposição de tarefas, modelagens ou partes do código. Então, metodologias ágeis gostam muito de quadros dentro de uma sala, como vocês já viram, as práticas da comunicação face a face na mesma sala. Então, nessa mesma sala, coisas visuais. Então, o Kanban visual, apesar de a gente ter softwares, né, software de gerenciamento de tarefa Kanban online, mas as equipes ainda usam bastante isso, é uma prática do XP, usar tudo muito visual, para que todo mundo veja. Então, o Kanban visual, um outro quadro ali para, por exemplo, o diagrama da arquitetura do banco de dados, o diagrama de identidade de relacionamento do banco de dados ali visto de forma visual, um outro quadro também com desenhos de interfaces para a galera saber como é que vai ser. Então, quanto mais quadros visuais a equipe utilizar, melhor. Tá? Eu já vi, por exemplo, fotos de equipes que tem tipo 4 quadros assim para a galera desenhar e deixar lá disponível para todo mundo ver. Então, é uma prática muito utilizada dentro da metodologia XP. Ok? Então, as 14 práticas, cheque. Papéis no XP, ou seja, quais as pessoas que trabalham na equipe XP, que papel ela desempenha, tá? O papel mais comum é o programmer, tá? Ou o desenvolvedor. Tá? Ele é o profissional multidisciplinar, foquem nessa palavra aqui, multidisciplinar, porque ele é um cara multiárea, não é o programador só. Ele programa, ele testa, ele projeta, ele analisa, tá? É um multiprofissional, é o desenvolvedor de software. E esse cara é capaz de trabalhar em todas as etapas do desenvolvimento de software. Então, ele é o desenvolvedor padrão. Um outro papel é o papel do cliente, tá? Aqui é o cara que vai representar os interesses do cliente, ou seja, daquele negócio ao qual o sistema está sendo desenvolvido para aquele negócio. Ele é geralmente um usuário final que representa o cliente, né, dentro da equipe de desenvolvimento, ok? O treinador, o coach, tá? Poxa, eu vou voltar aqui, passei muito. Então, o treinador, o coach,
esse membro da equipe, ele orienta todos, mantendo a disciplina na aplicação das práticas ágeis, lembrando a equipe da importância das práticas do XP. Normalmente, esse cara aqui, esse treinador, é o cara que vai fazer a equipe seguir as regras da metodologia que eles estão utilizando. No caso aqui, o XP, ou seja, fazer a equipe executar o jogo do planejamento certinho, fazer as reuniões em pé certinho, usar a prática da programação em par, das tarefas visuais. Como se fosse o cara que faz a equipe seguir a metodologia corretamente, tá bom? Na literatura do XP, fala que não é recomendável que esse cara seja o mesmo, seja o gerente, ou seja, que o papel do gerente aqui no XP é o líder, tá? Mas, normalmente, na prática do dia a dia das empresas, o treinador e o gerente é a mesma pessoa, ou seja, o líder também é o coach. O líder é o cara que lidera a equipe e faz a galera utilizar a metodologia ágil corretamente, tá bom? Tester. No time XP, ele auxilia o cliente a escolher e escrever os testes de aceitação. Lembra que eu falei dos requisitos de qualidade? E automatizar esses testes, se for possível, usando ferramentas, tá? Já prontas. Também, na literatura fala que o tester, geralmente, ele tem que ser separado do desenvolvedor, mas, na prática, normalmente, o testador e o desenvolvedor, né, que além que eu falei para vocês que é o programmer, o tester e o programmer é o mesmo personagem. A única diferença é que é o seguinte, quem testa, não, por exemplo, eu desenvolvi uma funcionalidade, quem testa é outro desenvolvedor, e assim vice-versa. Se eu faço uma funcionalidade, outra pessoa vai testar para mim, ok? Então, essa aí é a ideia do testador. Mas, dependendo da equipe, do desenvolvimento, esse testador pode ser um profissional da equipe separado só para fazer teste dentro do projeto, tá bom? Normal. Muito bem. O segundo não, né? Próximo papel da metodologia XP é o limpador, né? Chamado cleaner. Ele é um membro do time que assume o papel de limpar o código, ou seja, é o cara que vai encorajar os membros da equipe, tá, a praticar a refatoração, tá? Também, assim como o tester, algumas equipes têm esse cara específico para fazer refatoração, então a equipe lá deixa um desenvolvedor somente para fazer refatoração, para melhorar o código, então tudo que é produzido na equipe, né, passa na mão desse cara para refatorar, ou esse papel também é desenvolvido junto com o papel de programmer também, tá? O papel de desenvolvedor. Então, é mais comum que tanto o tester como o testador e o limpador seja feito pelo mesmo cara que faz o papel de desenvolvedor, ok? Mas, na literatura, esses caras são separados. O rastreador, né, chamado também de tracker, ele tem como objetivo de coletar métricas sobre o que está sendo desenvolvido e confrontar com as métricas estimadas, verificando possíveis divergências. Basicamente, é o cara que vai verificar quais tarefas estão naquela interação e qual é o tempo, o esforço estimado para cada tarefa. E no final da sprint ele vai verificar se a equipe cumpriu, né, com aquele tempo, para mais, para menos, e propor melhorias no processo da equipe para que a equipe consiga estimar o esforço das tarefas com maior proximidade possível. Também na literatura tem esse papel do rastreador separado, tá? Muitas equipes também colocam esse cara para uma figura separada, mas também é muito comum que o rastreador esse papel de rastreador também seja feito pelo gerente, pelo líder da equipe, tá bom? E por fim, o gerente, o líder, ele facilita a comunicação dentro do time, coordena a comunicação com o cliente e o resto da organização, gerencia, acompanha o planejamento do projeto, além de administrar a infraestrutura necessária para o time, é o cara que vê o que cada um dos membros da equipe precisa para fazer o seu trabalho, em termos de computador, de conhecimento, de curso, enfim, é o cara que
tira todos os obstáculos para que o projeto seja bem sucedido. E é uma coisa muito interessante que o gerente, aqui no caso o líder, ele não é o chefe, tá? Mas sim o líder, ok? Qual a diferença de chefe para o líder? O chefe é aquele cara que só faz isso, faz aquilo, faz o outro e não faz nada. Já o líder é o cara que faz junto com a equipe, tá? E ele também não fica mandando ninguém fazer nada, porque lembra? Um dos princípios do Manifesto Ágil é a auto-organização. Então, a equipe tem que se auto-organizar, não tem que ter ninguém mandando faça isso, faça aquilo. A própria equipe usa o quadro Kanban para se auto-organizar e saber o que cada um está fazendo, ok? Beleza. Explicados os papéis e as 14 práticas, vamos então como é que funciona um ciclo de iteração, né? Como é que funciona um ciclo de vida dentro da metodologia Ágil XP, tá? Então, começa tudo no planejamento inicial. Então, aqui, equipe é contratada por uma organização, né? Um negócio, seja um comércio, uma indústria, enfim, que quer que a empresa faça esse sistema. Então, existe esse primeiro contato, esse primeiro planejamento inicial, e nesse primeiro planejamento inicial, a equipe e o cliente vão levantar os requisitos primários do sistema, tá? Os requisitos primários esperados para o sistema. Muito bem, pessoal. O que é um requisito primário, pessoal? Requisito primário é um requisito, nós chamamos isso de requisito global ou um requisito bruto. É algo que eu quero que o sistema faça, tá? Mas eu ainda não vou explicar e não vou definir os pormenores de como ele vai fazer. Ok? Então, o que seria, vamos imaginar um sistema para um cinema, uma rede de cinemas de um shopping contratou a nossa empresa para fazer um sistema novo. Então, a gente vai fazer esse levantamento de requisitos primários. Pô, eu sei eu sei de várias coisas que esse sistema de cinema vai fazer. Eu sei, por exemplo, um requisito primário básico, que é o quê? Vender ingresso. Não é verdade? Não é para isso que o sistema existe, né? Para vender ingresso, certo? Então, esse vender ingresso seria um exemplo de requisito primário. Ele ainda não foi analisado profundamente, né, para verificar se vai ser só uma tela, se vai ser duas telas, se vai ser dois requisitos funcionais ou não, tá? Aqui ele é apenas um requisito primário, tá? Bruto. Um outro exemplo de outro requisito primário de um software de cinema seria assim, cadastrar sessões, né? Seria mais o quê? Controlar o recebimento de ingresso, tá? O que mais? Relatórios, né? Emitir relatórios sobre vendas, enfim, esses requisitos de maneira mais generalizada. Então, esse levantamento de requisitos é feito nesse planejamento inicial. Isso não tem um tempo definido. Pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, tá? Depende muito do negócio que está contratando a empresa. Normalmente, isso demora geralmente uma semana, 2 semanas. Às vezes é muito importante que a equipe vá até o local físico lá do negócio para conhecer o negócio, enfim, é feito um estudo bem detalhado. Também nesse planejamento inicial, com base nos requisitos primários levantados, é feita uma estimativa inicial de tempo e custo, tá? Então, falou assim, ó, cliente, com base nesses requisitos primários que nós levantamos, né, para o tipo de negócio, a gente julga aqui que, pelo nosso expertise, então, cada requisito primário, ele existe um esforço também, a gente acha que vai demorar 8 meses o desenvolvimento desse sistema, tá? Mas dentro desses 8 meses, nós vamos entregar uma versão para você toda semana. Né? Ou seja, o projeto aqui, olha só, o projeto é dividido em release, ou seja, release é a versão. Então, aqui, a equipe vai definir com o cliente como é que ele vai entregar essas versões do software. Vai ser toda semana, ao final de toda a interação, vai ser a cada 2 interações, a cada 2 semanas, ou uma vez por mês. Uma vez por mês não é o recomendável, tá? Então, como eu falei, normalmente as empresas XP trabalham mesmo com uma interação por semana, uma release por semana, então, vamos falar, ó, vai durar 8 meses a desenvolvimento desse sistema, e durante 8 meses, a cada semana, a gente vai entregar uma versão nova do sistema para você, com novas funcionalidades, ou com funcionalidades atualizadas, ok? Com base no tempo, a empresa vai estimar o custo. Então, se eu tenho 8 meses de trabalho nesse sistema, eu tenho 8 meses de salário da equipe, eu tenho 8 meses de aluguel,
de onde a equipe está utilizando, de eletricidade, de água, de imposto e de lucro, né? Então, com base no tempo, eu estimo o meu custo operacional da minha empresa de desenvolvimento de software. Então, suponho que esse custo meu vai ficar em torno de, durante esses 8 meses, para esse projeto, vai ficar em torno aí de R$ 30.000, e vamos adicionar mais 100% de lucro, mais 30 mil de lucro do projeto. Então, esse software vai custar para o meu cliente, fora a manutenção, R$ 60.000. Então, esse seria um exemplo de como é cobrado o software, ok? Então, esse é o preço para desenvolver um software do zero, de acordo com as necessidades do cliente. Então, seria R$ 60.000, certo? E aí, depois do término dos 8 meses de desenvolvimento, será cobrado uma mensalidade ali de um salário mínimo, depende do negócio também, ou meio salário mínimo, ou 2/3 de um salário mínimo. O cliente vai pagar por mês para a gente fazer manutenções e correções e suporte para o sistema. Okay? Isso aí é muito natural. Beleza. Então, feito esse planejamento, né, das versões, certo? Então, tem os requisitos primários levantados, estabeleceu-se quantas versões do software serão entregues, quantas releases, né, e quantas iterações terão cada release dessa. A equipe faz um planejamento ali estratégico dentro de cada release para ter uma noção de quais requisitos primários serão trabalhados dentro de cada release. Então, como um exemplo que eu estou usando aqui do cinema, estimou-se, então, um tempo de 8 meses, estimou-se, então, uma release a cada semana, né? Então, a gente vai ter que um mês, 4 semanas por mês, vezes 8, a gente teria, então, 32 versões do sistema sendo entregue. Então, vamos pegar ali os requisitos primários do sistema e vão dividir esses requisitos primários, tá? Um planejamento ali para cada uma desses releases. É lógico que não precisa, por exemplo, 32 versões. Eu posso colocar ali os requisitos primários, né, divididos, por exemplo, nas 20 primeiras versões, das 20 primeiras iterações. E depois as iterações restantes, por exemplo, as 12 iterações restantes, pode ser de refinamento, ou seja, de melhoria das interfaces que foram feitas primeiro de forma simplificada, depois a gente vai melhorando essas interfaces, melhorando o sistema nesse processo de refinamento, ok? Muito bem. Então, isso aqui é uma fotinha bem legal. Essas fotinhas aqui é do Vinícius Teles, que é um dos autores de um livro, um dos autores que promovem, né, tem livros sobre a metodologia XP. Ele tem uma empresa bem legal que desenvolve softwares usando a metodologia XP, e aqui são fotos da equipe dele mesmo, tá? São fotos de uma empresa de verdade que utiliza essa metodologia de verdade. Pois bem, então, planejado o planejamento das iterações, a equipe cliente planeja quantas iterações serão necessárias para cada release, como eu já expliquei. No XP, cada iteração dura uma semana, uma release pode necessitar de uma ou mais iterações. Então, isso aqui eu já falei, está aqui só no slide para vocês estudarem depois. Feito isso, então, feito o planejamento das iterações, planejamento das versões, dividiu esses requisitos primários entre os releases, né? Então, agora é a fase de planejamento inicial, que não tem tempo definido para acontecer, então, de 1 ou 2 semanas para acontecer normalmente, ela acaba e agora vai começar o ciclo semanal, ou seja, as iterações dentro do XP, que cada iteração do XP dura uma semana, ou seja, de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, a equipe vai trabalhar e, no final da sexta, vai entregar uma versão nova para o sistema. Então, aqui está o desenho de segunda a sexta. De segunda a sexta é a iteração. Segunda-feira, primeiro dia do ciclo semanal, primeiro dia da iteração, que nós temos reunião do jogo de planejamento, que eu já expliquei, que é aquela primeira prática que eu expliquei lá do XP. Então, o jogo de planejamento, ele acontece toda segunda-feira, desculpa, na parte da manhã. E o que acontece? Nessa equipe, chama o cliente, vamos lá pegar o planejamento, né, que tínhamos feito no planejamento inicial, verifica se é aquilo mesmo, às vezes pode ter mudado, às vezes tinha sido planejado desenvolver a funcionalidade A na primeira iteração, mas
o cliente preferiu fazer a B, não importa. Quem manda aqui é o cliente. O cliente decidiu mudar, muda-se e acabou. Mas não mudou, continua A, está no planejamento ainda inicial, está correto. Então, pega o requisito primário ou os requisitos primários, que está previsto para a primeira iteração. Então, vamos supor que o primeiro requisito primário seja registrar os dados do cliente e relatórios sobre os clientes. Vamos supor que seja um exemplo de um requisito primário. Então, vai pegar esse requisito primário agora, e agora a equipe, né, vai analisar esse requisito primário e vai agora destrinchar esse requisito primário em vários outros requisitos menores. Esses outros requisitos menores, nós chamamos isso de requisito funcional, tá? Tem aulas que eu explico, falo bastante sobre requisito funcional, ensino como levantar, como extrair, enfim. Então, no XP, na metodologia XP, esses requisitos funcionais, que são extraídos a partir do requisito primário, ele é chamado de história com E, tá? É uma funcionalidade. Então, a partir do requisito primário, a equipe agora vai estudar, vai analisar e vai projetar as funcionalidades para que esse requisito primário seja cumprido no sistema. Então, ele vai, vamos supor, esse que eu acabei de exemplificar, seria registrar as informações do cliente e relatório sobre o cliente. Eu teria que ter ali uma funcionalidade cadastrar o cliente, né? Eu teria que ter uma funcionalidade emitir o relatório de cliente, tá? Para me cadastrar o cliente, eu precisaria ter, por exemplo, um cadastrar cidade, eu precisaria ter um cadastrar estado, talvez cadastrar um país, cadastrar endereço. Então, para que a cadastrar cliente fique pronta, outras várias funcionalidades vão depender dela, entendeu? Então, aí é feita essa análise, processo de análise e projeto. Então, isso é feito a equipe ali junto, todo mundo trabalhando junto e pensando junto, ok? Na metodologia XP, eles gostam de utilizar os cartões de história, ou seja, são os cartãozinhos onde vai estar descrito o que vai ser feito, né? Qual é a descrição da funcionalidade, como ela deve ser feita, o desenho da interface, se for o caso. Mas a gente tem softwares hoje em dia que gerencia essas tarefas, como, por exemplo, o Taiga, tá? Enfim. Então, as funcionalidades são de acordo com os requisitos primários selecionados para a interação, ok? Tranquilo essa lógica? Então, requisito primário gera vários requisitos funcionais. No XP, a gente chama esse requisito funcional de história. E o XP gosta de registrar essas histórias em cartões amarelinhos. Muito bem, a história que eu já expliquei para vocês é uma funcionalidade, é um requisito do software, né? Também, alguns livros de literatura chamam já a história, o requisito também de caso de uso, que na verdade, primeiro você levanta o requisito funcional, e aí você tem o caso de uso daquele requisito funcional. Aqui é um exemplo de um cartãozinho de história utilizado na metodologia XP, tá? Ele tem o nome da funcionalidade, o nome do requisito, aqui seria um exemplo, gerar relatório de produtos esgotados. A descrição, ou seja, como as informações adicionais sobre essa funcionalidade que eu vou buscar junto com o cliente, que informações ele quer que mostre nesse relatório, por exemplo, de produtos esgotados, quais colunas, ele quer só o nome do produto, ele quer só o nome e a quantidade, ele quer o nome e a marca, enfim. E aqui nós temos dois itens, a importância, que é a prioridade, quem vai preencher a prioridade é o cliente. Essa importância pode ser feita de várias formas, utilizando várias escalas, médio, baixo, alta, ou de 1, 2, 3, ou de 0 a 10. Aqui, por exemplo, estamos usando de 0 a 10. E o esforço, qual é a quantidade de esforço que o desenvolvedor que pegar essa tarefa vai utilizar. Normalmente também eles pode usar vários tipos de escala, de 0 a 10 também, de esforço, mas o mais comum é por hora ou por minuto, tá? Você consegue estimar isso por hora ou minuto de forma mais concisa, tá bom? Então, a gente pode estimar lá que essa tarefa aqui vai demorar 8 horas para ser desenvolvida. Quando eu falo 8 horas, pessoal, é 8 horas de eu pegar essa tarefa, projetar ela, fazer teste de aceitação com o cliente, programar ela, refatorar ela se for necessário, fazer vários testes e deixar ela pronta para entrega, ok?
Beleza, então fez lá, levantou todas essas histórias, né, esses cartões de história, todas as funcionalidades que derivaram daquele requisito primário que estava previsto para o release do software. E aí agora, como eu falei, as histórias ainda poderão ser divididas em tarefas menores. Então, eu tenho lá um requisito chamado cadastrar cliente, como eu falei, né? Mas o cadastrar cliente está muito grande, então eu posso dividir isso em tarefas menores. Então, do cadastrar cliente, eu quero que alguém faça a parte do banco de dados, eu crie a tabela e procedimentos e gatilhos para aquela funcionalidade, por exemplo. E eu quero que outra tarefa vai ser para programar a interface dentro lá do software mesmo, lá em Java, por exemplo, ou em C#. Uma outra tarefa será para fazer o teste de aceitação. Enfim, então eu posso pegar um requisito funcional e dividir ele em várias tarefas menores, tá? Essas tarefas, a tarefa, quanto menor ela ficar, melhor para você gerenciar isso lá no Kanban, tá bom? Então, não é recomendado que você coloque tarefas grandes lá, por exemplo, tarefa que vai demorar 30 horas para ser desenvolvida. Não é assim que funciona. Então, se a tarefa estiver muito grande, a gente divide ela em várias tarefas menores para que eu consiga dividir mais o trabalho, ok? E aí, como eu falei, para cada tarefa que for criada, a gente vai dizer quais são os pontos de esforço, né? Qual o esforço que a equipe vai gastar em cada tarefa daquela. Lembrando que essas tarefas aqui já estão no ponto das tarefas que vão para o quadro Kanban. Então, basicamente, o ciclo de uma história dentro da metodologia XP seria isso. O cliente escreve as histórias junto com o desenvolvedor estima os pontos de esforço, o cliente escolhe quais tarefas vão entrar na interação e o desenvolvedor vai implementar isso para o cliente. Ok? E aí, as histórias vão para o Kanban. Aqui é uma coisa muito importante que alguns alunos perguntam, professor, então tá. Então, os caras levantaram várias histórias, mas existe uma capacidade mínima ali de horas que a equipe possa lidar, né? Vamos supor que cada desenvolvedor, vamos colocar aqui, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Vamos supor que nós temos uma equipe XP, e essa equipe trabalha, então são 5 desenvolvedores, e cada desenvolvedor trabalha 8 horas por dia, certo? Então, cada desenvolvedor trabalha 8 horas, então tem 40 horas de trabalho aqui com esses 5 desenvolvedores. Essas 40 horas vão trabalhar, segunda-feira vão trabalhar só 4 horas, porque a parte da manhã vai ser o jogo de planejamento, e eles vão trabalhar ali mais terça, quarta e quinta, 3 vezes 8, 24, então mais 24. Não, tô fazendo errado aqui. Vou fazer de um desenvolvedor. Um desenvolvedor só trabalha quanto tempo? 40 horas por semana. Então, vamos tirar ali 4 horas do jogo de planejamento e 4 horas da sexta-feira à tarde, que é para fazer outras coisas que eu vou explicar daqui a pouco. Então, nós vamos ter aí 40 horas menos 4, 36, 32 horas. Então, cada desenvolvedor tem 32 horas de trabalho. Vezes 5 desenvolvedores, são 160 horas. Então, são 160 horas de trabalho que nós temos, tá? Para nessa equipe de 5 desenvolvedores. Então, eu não posso ter, se eu somar todas as tarefas, todas as histórias, né, todas as tarefas que foram derivadas lá dos requisitos, essas tarefas somadas, os esforços em hora dessas tarefas não pode passar 160, tá bom? Caso passe, certo? Elas vão ser jogadas, o que a gente chama de aguarde e confie, e serão, então, utilizadas e desenvolvidas na próxima interação. E quem escolhe as tarefas que entram na interação, por exemplo, se caso ultrapasse, é o cliente. O cliente define as tarefas que vão ser desenvolvidas ou requisitos que vão ser desenvolvidos depois, ok? Só para deixar bem claro isso, como as equipes fazem, tá bom? Beleza, então as tarefas vão para o Kanban, aqui um Kanbanzinho básico, né? Não iniciado em andamento e finalizado. Como eu falei, as tarefas que ficaram de fora, porque não coube, né, na capacidade de horas da equipe, fica para o aguarde config, ou seja, vai ser desenvolvido na próxima interação. E aí o desenvolvimento acontece de fato mesmo, começa ali segunda tarde e vai acontecer de fato de terça a quinta-feira. Então, aqui um exemplozinho de programação em par, né? Programação em par, aqui
E aqui, quinta-feira, seria basicamente matando os demônios, né? Porque aí é a hora que o pau pega, né? O prazo está acabando, e aí tem que resolver tudo, porque na sexta-feira a gente tem que entregar a versão para o cliente. O Kanban começa a se movimentar, como a gente já sabe, as tarefas saem do não iniciado e vão para o andamento e para o finalizado, e ou outras colunas de teste e faturação que a equipe queira utilizar. As reuniões diárias, que é a prática que eu expliquei para vocês, acontecem todos os dias. Aqui é um exemplo de uma reunião diária. Como eu falei, programador é preguiçoso, todo mundo trabalha sentado, né? Não é em pé de verdade. A ideia é que as reuniões sejam rápidas, no máximo 15 minutos. Aí aqui, durante o desenvolvimento da interação, vamos utilizar as práticas do XP, tarefas visuais, como eu falei, o uso de quadros, tá? Modelagem visual também, que vem da tarefa visual, olha lá, o uso aqui é um desenho de caso de uso, enfim, vários diagramas a gente pode usar nesses quadros, diagrama do UML, banco de dados, enfim. Aqui é a equipe colaborativa, né? São a essência do XP, que então é todo mundo trabalhando na mesma sala, todo mundo se ajudando. Aqui é o exemplo de programação em par. A programação em par em si acontecendo, então dois desenvolvedores, um vai desenvolvendo, o outro vai revisando e vai conversando, trocando essa ideia, tá? Essa conferência é feita em tempo real, isso é muito produtivo. O acompanhamento da equipe vai acontecendo ao longo desses dias também, então, conforme a equipe vai desenvolvendo, você vai entrando em contato com o cliente para tirar alguma dúvida ou colher algum feedback ali rapidinho que é preciso. Testes são realizados durante todo esse processo da iteração, então, começou a desenvolver, vai começando a realizar testes, então, o uso de ferramentas para teste é muito utilizado no XP, que é um exemplo de uma ferramenta que faz teste em código, código conectado a objeto. E aí sim, o projeto acaba, né? A gente tem que chegar ali sexta-feira de manhã até meio-dia no máximo, a gente tem que chegar com o quadro Kanban finalizado. Então, basicamente, o timeline ali da iteração no XP seria basicamente sexta-feira, no período da manhã, meio-dia acaba, porque à tarde a gente vai chamar o cliente e vai chamar ele para testar. Então, chega a sexta, a hora a gente entregar a versão, né, nova do sistema, chama o cliente para ele fazer os testes de aceitação. Lembra que ele falou que ele queria lá, um exemplo que eu dei, que ele queria que a funcionalidade de venda fosse feita uma venda de 2 itens em 10 segundos. Ele vai ver se isso funciona. Se os atalhos que eu coloquei vai dar certo, se é fácil de usar, enfim, todos esses testes aí que o cliente tinha definido e novos testes podem ser e devem ser executados agora. Isso seria na sexta-feira a partir das 2 horas da tarde, né? Aqui também é um exemplo de uma cliente usando o software. E aí a equipe aqui vai agora verificar quais tarefas foram bem sucedidas, ou seja, quais tarefas funcionaram, ou seja, quais requisitos, né, quais funcionalidades deu certo, o cliente aprovou, gostou muito, deu check lá, ou quais tarefas o cliente não gostou muito, o cliente, mesmo assim, te consultando ligeiramente, ainda não ficou legal e precisa ser refinada e melhorada na próxima sprint ou nas próximas sprints. Então, basicamente, ali depois que o cliente sai, é meio que feito uma retrospectiva. No Scrum, a gente vai ver que existe uma reunião muito bem definida para esse momento. No XP não existe isso, tá? O XP só fala que a equipe tem que fazer uma retrospectiva do trabalho e verificar o que funcionou e não funcionou. No Scrum é um pouco diferente, mas no XP não tem esse momento demarcado como a metodologia Scrum tem, tá bom? E é isso. Sexta-feira acaba, todo no final de semana, casa, descansar, lembra, ritmo sustentável, prática irrevogável, ninguém trabalha sábado, ninguém trabalha sexta, todo mundo descansando, porque segunda-feira começa tudo de novo. Jogo do planejamento, chama o cliente, define, analisa, projeta, estima, prioriza e desenvolve. E assim vai o ciclo de desenvolvimento do XP até acabar de desenvolver todo o sistema. Até ele chegar no ponto que ele está totalmente entregue, ele vai chegar naquela fase de suporte, né, que é a última fase do processo de desenvolvimento de software, onde o software já está pronto, entregue, todo entregue, a gente vai entrar naquela fase de suporte, que é onde a gente vai só dando suporte, ajustando pequenas coisas, pequenas melhorias, conforme a necessidade do cliente. Ok? É isso. Gostaria de recomendar para vocês esse vídeo aqui, tá? É uma palestra do Vinícius Teles, que é esse autor do livro do XP. Para quem é aluno do IFRO Campus de Paraná, a gente tem esse livro na biblioteca, é bem legal de ler ele.
E tem essa palestra que ele deu num evento de desenvolvedores que é muito bacana. Ele vai contar ali o dia a dia da empresa dele que trabalha com XP. Então, super recomendo essa palestra, muito boa. Ok? Que são as referências. Esse aqui é o livro do Vinícius Teles, que eu comentei. Tem o do Yudi e do Willy também, que são as referências que eu utilizei para essa aula, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assistam também a aula da metodologia Scrum, eu já gravei ela, bem legal. Eu gosto muito da metodologia Scrum. Na verdade, as metodologias ágeis mais utilizadas hoje é o XP e o Scrum, e muitas empresas utilizam as duas, né? Muitas empresas utilizam o Scrum com algumas práticas do XP, como programação em par, por exemplo, e vice-versa. Então, eu pessoalmente uso bastante o Scrum, gosto muito dela, gosto da demarcação que o Scrum traz. O Scrum traz um processinho um pouquinho mais demarcado, e gosto bastante, e recomendo muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desculpe pelas pausas. Enfim, até mais.